Olá, pastores extraordinários, graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Estamos aqui mais uma vez neste canal que tem um propósito de ajudar a maioria dos pastores, o maior número de pastores que estiver assistindo esse vídeo. Eu estarei assim muito grato, muito agradecido, porque eu sei que eu estou cumprindo o meu propósito. Deus ele colocou isso no meu coração, de poder compartilhar uma trajetória de mais de 20 anos, caminhando no dia a dia de igreja e vendo o quanto que nós, colegas pastores, nós podemos melhorar nesta caminhada. A igreja brasileira, ela está transicionando, a igreja brasileira, ela está convivendo com algumas mudanças que a gente sabe que são sinais. Contudo, o que nós, pastores, que tememos a Deus, pastores inteligentes, pastores que amam fazer a obra do Senhor, qual vai ser a nossa postura? Qual está sendo a nossa postura? Eu estive falando num conselho de pastores aqui na minha cidade e eu quero compartilhar com você aqui agora que está assistindo esse vídeo aqui neste canal. Inclusive, recomendo que você também possa compartilhar esse link dessa mensagem para outros colegas pastores. Vamos fazer esta palavra chegar em outros colegas pastores que de repente estão precisando realmente dessa orientação, desse caminho, dessa direção. Então, desde já clica aí no like, deixa esse like para nós, para que a gente possa ver o YouTube ainda mais entregando. Eu estou aqui num propósito, querido pastor, ok? Eu estou aqui num propósito, toda semana eu estar compartilhando com você um conteúdo rico, um conteúdo importante do dia a dia da igreja, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesta caminhada, ok? Então vamos lá? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Rodrigo Costa, eu estou aqui como pastor na Igreja Batista Shalom, aqui em Brasília, Distrito Federal, e são longos anos já ministrando em seminários, com formação em teologia, vim do mundo corporativo e caminhei nessa construção de uma mentalidade de crescimento e um crescimento constante. E a minha preocupação maior hoje, pastor, é que você veja a sua igreja crescendo e você veja a sua liderança empenhada e, contudo, você cuidando da sua vida, da sua saúde, das suas emoções e cuidando da sua família também, que é muito importante. Então, esse é o grande lema que eu estou aqui compartilhando com você. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 5, 42, pastor, diz assim, eu vou colocar aqui o texto para que você possa ler junto comigo. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E eu lancei esse tema lá nessa reunião do conselho com alguns pastores, consolidação e crescimento sustentável. Eu não vim aqui falar e defender célula, G12, G5, MDA. Não quero falar sobre isso. Eu quero falar de algo que Jesus lá na sua escritura, Jesus lá no seu tempo, ele já nos ensinou, não é nada novo que eu vou falar com vocês. O grande detalhe é o que da palavra que Jesus está nos ensinando, o que realmente nós estamos praticando nas igrejas. A palavra diz assim também em Mateus capítulo 5, versículo 2, e ele começou a ensiná-los. Então, só voltando um pouquinho, olha só que realidade que eu quero que todos nós, pastores, possamos analisar a nossa realidade. Todos os dias, não é só domingo, não é só numa quarta-feira, numa quinta-feira, é todos os dias no templo. Então, no templo, o templo estava aberto, o templo estava em movimento e de casa em casa. Então, ou seja, também nos lares existia um compartilhamento da comunhão e um compartilhamento da palavra. Não deixavam de ensinar. A preocupação, quem ensina, ensina alguém. Então, esse é um grande desafio nosso, igreja brasileira, é ensinar outras pessoas, é fazer discípulo, é você ensinar aquilo que você está recebendo de Deus para outras pessoas e proclamar que Jesus
é o Cristo, ou seja, não sou eu o Cristo, não é você o Cristo, mas é o Cristo que morreu na cruz por mim e por você. É esse Cristo que nós devemos proclamar, que somente nele há a salvação, somente nele nós podemos realmente viver e viver com uma certeza de vida eterna. Então, queridos pastores, eu quero começar falando sobre esse tema e ao mesmo tempo te perguntando. Nós vamos entrar agora no mês de junho, então praticamente 5 meses se passaram. E o que foi realizado aí no seu ministério? O que você conseguiu conquistar? A sua igreja cresceu, a sua igreja não cresceu, você cresceu, a sua família cresceu. Como é que você hoje tem... Faz uma reflexão bem oportuna e coloca isso diante de Deus. Qual tem sido o meu tempo para a realização daquilo que Deus me chamou? Como é que está o meu tempo alinhado com a minha agenda? Como que eu dedico esse tempo como prioridade? E o meu foco? Nós estamos focados em quê, pastor? O que você também orienta a sua igreja para ela estar focada em quê? Qual é a direção que a igreja está tomando? Eu fui falando isso com o conselho e eu fui olhando assim nos olhos e a gente vai vendo muita dúvida, muito assim, que isso, Rodrigo? Como assim? Que direção? Que foco? Então eu vejo que isso é uma grande dificuldade, pastores. É por isso que eu estou aqui me levantando para te ajudar a você também levar isso para a sua igreja, para a sua liderança. Lembra, existe uma frase de impacto que diz assim: quando você não tem direção, qualquer caminho serve. Ou se você não tem direção, qualquer caminho vai te levar para algum lugar. Mas aí o que acontece? Você como líder da sua igreja, você como líder deste rebanho que Deus assim confiou em você, como que você então direciona a sua liderança, a sua igreja, os membros, para onde eles estão indo? Essa é uma máxima, pastor, que eu gosto muito de conversar com os pastores, e eu pergunto sobre isso. Aí onde você está, qual foi a direção que Deus te deu? Poxa, pastor, Rodrigo, eu não consigo nem pensar, nem nunca pensei sobre isso, mas existe um propósito, pastor. Existe um propósito onde você está. Então nós precisamos buscar diante de Deus para entender que Deus, eu estou aqui nesta cidade, eu consigo crescer, o Senhor quer que eu cresça, o Senhor quer que eu traga mais pessoas. O crescimento é para todos, pastor. Eu creio porque é a palavra de Deus que está nos falando. E a gente fica limitado. Um dia eu recebi também, dentro do grupo, e lá numa viagem que eu fiz no campo missionário, eu viajei muitos anos, conversando com muitos pastores. Nós tínhamos 50 igrejas no campo missionário. E lá eu conversava com os pastores, e uns falavam: não, Rodrigo, esse povo aqui, ele é pobre, ele é miserável. Opa, alto lá, pastor. Como que você é uma autoridade na cidade, você ministra isso para a igreja? E sabe, pastor, a gente precisa buscar muito de Deus direção, sabedoria, para a gente, na hora de ministrar isso para a nossa liderança, colocá-los para eles enxergarem, serem visionários e sonharem junto. Às vezes vocês reclamam: poxa, pastor, como é que eu consigo ter uma liderança na mesma visão, uma liderança forte, uma liderança na mesma pegada, sonhadora também? Mas como que você quer ter uma liderança assim se nem você está sonhando, pastor? Está afundado em problemas pessoais, não consegue nem respirar. E é isso, pastor, que tem tudo a ver com a consolidação. Consolidação, olha o significado que eu coloquei aqui. Consolidar é aquele que ajuda o novo crente a dar os primeiros passos na sua decisão. Eu estou todos os domingos com um grupo que acabou de chegar do batismo. E ali a gente vai ver a dificuldade do pessoal em defender a sua fé, dificuldade em compartilhar o que Cristo tem feito na vida deles. Quem é Deus, o que é oração, o que Jesus morreu na cruz, como isso. Então eu falo ao ponto, pastores, e eu faço esse desafio para você. Chame a sua liderança e fale assim com eles: gente, eu estou chegando na igreja hoje, que aí fala o nome da sua igreja. Tá, eu quero saber como que eu leio a Bíblia, eu quero saber quem é Deus, eu quero saber o que é salvação, o que é vida eterna. Fala isso com eles, pastor. Você vai ficar surpreso com o que a sua liderança vai te falar. E se falar, um vai ficar olhando para o outro e não fala. Aí eu pergunto para você, pastor, se nós que estamos tendo uma liderança ali com
caminhando com você, eles não conseguem falar para um visitante na igreja quem é Deus, o que é oração, o que é uma vida cristã, como que você espera que a sua igreja vai sair das quatro paredes para evangelizar? Para atrair mais pessoas? Como, pastor? Então, consolidação tem muito a ver com isso. É aquele que ajuda o novo crente, ou seja, o novo cristão, aquela pessoa que se decidiu que está chegando na igreja. Como, pastor, consolidar se você não tem ainda um grupo preparado para isso? Então, consolidar, pastor, é ser amigo, um companheiro que estenderá a mão durante os primeiros passos da vida cristã, apontando o alvo, ser igual ao Mestre Jesus. Então é isso, pastor, que eu quero aqui fortalecer nesse vídeo, fortalecer nesse conteúdo, porque ter um ministério de consolidação na sua igreja, esse ministério ele vai te ajudar, vai te apoiar a ter pessoas fortes sendo formadas. E às vezes a gente não amadurece a ideia, a gente não conversa sobre isso. Isso tem muitos assuntos que a gente não conversa na igreja, porque a gente não domina, pastor. E a gente ao mesmo tempo também não corre atrás para estudar, para participar, para ter conselheiros, para compartilhar. E é isso que eu estou fazendo aqui, pastor. E eu falei aqui nesta palavra sobre a construção de 3 pilares. Você tem esses 3 pilares no seu ministério e na sua igreja? Primeiro é a preparação. É quando você reúne essa liderança, é quando você reúne essas pessoas chaves e você vai preparar, vai explicar para eles, vai apresentar para eles qual é a visão que Deus tem te dado. Qual o processo que nós vamos formar a partir de hoje? Um treinamento, um cronograma, e ser fiel a isso, pastor. Sabe por quê? Porque você vai estar direcionando a sua igreja. Ou seja, gente, vamos chegar em 2022 com um grupo aqui ainda mais formado, obreiros, mestres, evangelistas, apóstolos, pastores. Eu quero desenvolver isso na liderança, então eu quero que você ore a partir de hoje, e nós vamos começar aqui a distribuir encontros semanais, que nós vamos falar sobre isso, e sobre aquele que chega na igreja, como que vai ser o processo dele, quando ele chegar, quem vai receber, como que vai receber, onde ele vai entrar aqui nessa linha do tempo, onde ele vai chegar um neófito, ele vai chegar um novo convertido, mas em quanto tempo a gente vai estar explicando para ele os primeiros passos, depois ele já vai estar consolidando, depois ele já vai estar atraindo mais pessoas. Esse é o processo, pastores, que nós precisamos sonhar e aplicar na igreja. Ou seja, chegou um novo e daqui a pouco ele já está trazendo mais novas pessoas. E esse é o ciclo da igreja. Ou seja, você tem uma visão, um processo e uma execução. E aí o pilar 2, durante o processo, quem vai acolher? Quais são as pessoas que têm esse perfil, pastor? Entenda, não coloque qualquer pessoa, coloque as pessoas com o perfil. Procure isso na igreja. E aí, pastor, vai mais uma palavra assim que incomoda a gente. A gente não quer se envolver com as pessoas com medo de colocar as nossas fragilidades. E aí a gente vai deixando as pessoas fazer do jeito que elas querem. E esse é o maior risco que a gente coloca no nosso ministério, pastores. E pastor, você que está me ouvindo agora e me assistindo. Então, em nome de Jesus, pastor, para agora. Identifica o perfil de cada líder. Tenta entrar mais, tenta se aproximar mais da vida dele, tenta ajudar, tenta orientar, para que ele possa reproduzir o mesmo na sua liderança. E por último, pastor, o terceiro pilar é a pós-consolidação. Então o processo acabou e agora? Essa pessoa ele vai para onde? A sua igreja precisa ter também esse local. Ele já vai inserir no ministério, num departamento, ele está preparado para liderar, você identificou nele essa característica, não, ele é braço, ele gosta de ajudar, joia, identifica e mostra para ele, pastor. Ou seja, você vai ver toda a sua igreja sendo preparada, a sua igreja trabalhando, a sua igreja executando, a sua igreja fazendo um movimento, não só interno, mas levando isso para o bairro, atraindo as pessoas para o seu culto, para as reuniões da igreja. Então, pastor, em Atos 6:1 diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Olha, quando eu falei para você lá no início, a nossa igreja, o nosso propósito, o nosso ministério, ele precisa estar em movimento. A gente desafiando, fazendo as pessoas crescerem, fazendo as pessoas desejarem serem discípulos de Cristo.
Amém, pastor? Leve esta palavra, guarde essa palavra no seu coração, volte, escute novamente, compartilhe com a sua liderança, assiste novamente. E aí, agora mãos na massa. Primeiro lugar, qual é a visão que Deus te deu? Segundo, qual é a sua equipe? Como é que eles estão sendo aperfeiçoados, capacitados? E tem um plano de ação, pastor. Entre agora no segundo semestre, praticamente, com um propósito para 2022, colocando ao final, gente, ao final nós queremos crescer 10, 20, 30%. Nós queremos formar ainda treinar vocês pelo menos de 15 em 15 dias, ver vocês reproduzindo, ver vocês cuidando, ver vocês saindo das quatro paredes e ter um cronograma, justamente isso. Agora em junho, qual o treinamento que você vai dar para sua liderança? Qual o treinamento que você vai dar para a igreja? É finanças? É casais? É criação de filhos? É o quê? Qual é a necessidade da sua igreja hoje? Você não sabe, pastor. Então, em nome de Jesus, vamos abrir os nossos olhos, pastor, e vamos caminhar com sabedoria, com ousadia, em nome de Jesus. Olha a importância de você ter as pessoas certas. Atos 6, versículo 3 e 4 diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Você precisa, pastor, se dedicar, porque é uma orientação aqui dada à oração e ao ministério da palavra, mais unção, mais sabedoria, mais estratégia, é isso que o Senhor quer derramar sobre nós. E deixa essas coisas mais burocráticas, operacionais, na mão dos irmãos, esses irmãos capazes, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. É recomendação, pastor, não estou tirando de mim, nem de conhecimento aí do mundo corporativo, não, é a palavra de Deus que nos ensina, é a palavra de Deus que nos ensina, e eu vou concluindo dizendo em Atos 6, 7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém, pastor? Então eu quero concluir essa palavra dizendo para você, hoje é o dia de você refletir, hoje é o dia de você relembrar que 5 meses estão se passando e você continua com problema, você continua reclamando, você continua querendo que a sua igreja corresponda, e se você não está crescendo, é porque você não está favorecendo eles crescimento, pastor. Amém? Então eu me comprometo com você. Toda segunda-feira nós estaremos aqui juntos com uma palavra a respeito de liderança e crescimento da igreja. Tenha uma vida em constante crescimento, pastor. Uma igreja organizada, uma igreja consolidada e uma igreja apaixonada por Cristo. Que você possa, em nome de Jesus, ter uma igreja em constante crescimento e, o mais importante, cuidando de você e da sua família. Tenha uma igreja em constante crescimento, com uma liderança forte e cuidando da sua saúde e da sua família. Amém, pastor? Que Deus te abençoe. E eu quero orar por você agora. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui de compartilhamento da tua palavra. Que toda semana o Senhor brote no meu coração e possa compartilhar de uma forma didática com os meus irmãos aquilo que o Senhor me ensinou e tem me ensinado todos os dias. Ajuda-nos, meu Pai, a tomarmos decisões, ajuda-nos, meu Pai, a estarmos mais perto do Senhor e fazendo discípulos como o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus, eu que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e eu te vejo na próxima semana.